estou muito honrado com o convite que recebi para participar de uma experiência de tão boa iniciativa. Quero, de alguma forma, contribuir com essa memória do direito urbanístico. O meu nome é Jacques Távora Alfonsin, a minha formação é toda aqui do Rio Grande do Sul, eu estudei na PUC, me formei por lá, depois fui professor durante 16 anos na Direito Civil na Unicinos, e lá, posteriormente, fiquei também mestre em Direito. E a minha experiência com o direito urbanístico nasceu praticamente de um conflito urbano muito sério que ocorreu ainda em fins de 1979, início de 80, em Canoas. Eram 42 hectares de uma área que era destinada à corrida de cavalos e tinha sido abandonada por uma empresa que faliu. E na preparação que o povo organizou para ocupar a área, 119 famílias, houve lá a intervenção de um religioso, irmão marista, me convidou para fazer a defesa desse povo. E a ocupação se fez com circunstância que sempre cerca isso, cercada de violência. E em 1983, o antigo Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul considerou a inexistência de posse anterior da empresa que tinha lá, e hoje talvez mais de 6, 10 mil famílias moram lá graças a esse trabalho. Então, a minha experiência veio de lá. Eu sou um advogado que atua no direito urbanístico à luz do conflito e a favor desse povo pobre que mora se é que pode se considerar residência, essas favelas, essas áreas de risco, da incapacidade do direito e das instituições garantirem satisfação de necessidades mínimas como essa da habitação, pelo que acaba de acontecer agora lá em Pernambuco, né? Quantas vezes a gente vê desastres como esse causarem um escândalo, perplexidade, e caírem depois na história como repetição. Isso deveria nos questionar sobre que tipo de Estado, que tipo de efeito da lei tem para evitar tragédias desse tipo, né? As ações possessórias, por exemplo, que são movidas, às vezes, em áreas desse tipo, né? Nelas, a gente vê como a legislação, como aconteceu com o Estatuto da Terra, o Estatuto da Cidade não é nem lembrado nessas ocasiões, né? Nós temos uma legislação pífia em relação ao efeito que ela tem para proteger a satisfação de uma necessidade da vida das pessoas, né? Então, toda a minha atividade profissional de lá para cá foi crivada de derrotas e de vitórias, conforme os juízes tivessem um pouco mais de sensibilidade social ou não. Muito mais ligada, a minha fundamentação ficou muito mais ligada aos direitos humanos, à ética que inspira esses direitos, do que propriamente o direito positivo urbanístico. Mas o direito urbanístico me serviu de ponte para mostrar muito nesses conflitos o quanto essa incapacidade a qual eu fiz referência está ligada. Muito inspirado, inclusive, naquele jurista português, Castanheira Neves, que diz que em todo o mundo, em matéria de direitos humanos, a legislação é inadequada e a instituição é ineficiente. Eu entrei em contato, então, com o direito urbanístico através desses conflitos, né? E fiz, assim, toda a vida profissional ligada a essa crítica inicial
da legislação e das instituições. Eu precisava sublinhar um pouquinho aqui, em toda essa longa experiência profissional, o quanto o poder judiciário, né, esteve presente de uma maneira presa ao chamado devido processo legal. O questionamento que os direitos humanos fazem à legislação e às instituições apelam para uma experiência, e o judiciário apela para a razão. A principal função que aparece nas sentenças e nos espaços judiciais é uma certa prisão em torno do processo, o devido processo legal, a ponto de que esse devido processo legal atrapalhe ou inviabilize praticamente o devido processo social. Recentemente, o professor José Geraldo de Souza Júnior, que prega muito direito na rua, ele mostrou que o social não prescreve, não há, dentro da necessidade do povo pobre, né, a possibilidade de se ver a solução justa de um conflito que fique presa às regras do processo. A começar por aí, os conflitos possessórios e reivindicatórios que se vê ficam presos a uma legislação que não reflete essa experiência, né? O Código de Processo Civil agora dá ao juiz a possibilidade de visitar, de enxergar, epidermicamente ir lá onde está acontecendo o conflito. Não, isso é uma exceção. Lamentavelmente, por mais que se insista, isso não acontece. Claro que tem muito boas exceções. Eu vou citar aqui uma até mais anterior ao Estatuto da Cidade e que se deu na área rural, mas que para nós é um paradigma. Em 1998, numa ocupação de terra que houve no município de Bossoroca, aqui no Rio Grande do Sul, a reintegração de posse, com um recurso nosso que foi feito na época, chegou ao tribunal já com a liminar deferida. E nós recorríamos justamente para que ela não fosse executada. E, surpreendentemente, o acórdão, que para nós significou muito em todas as ações possessórias, tanto no meio rural como no meio urbano, a decisão foi a seguinte: sempre que estiverem em conflito direitos patrimoniais e direitos humanos fundamentais, notem que o acórdão não falou em ocupação de terra. Direitos humanos fundamentais em conflito com direitos patrimoniais. Se houver necessidade de se sacrificar algum deles, o sacrificado deverá ser o patrimonial. Foi um precedente que realmente a iniciativa do povo de construir o seu direito. Porque no Rio Grande do Sul, eu acho que até hoje não houve uma desapropriação de terra em conflito que não fosse antecipada por uma ocupação. O que mais temos trabalhado, então, uma expressão do Emmanuel Levinas, que me dói muito pelo que não é observada, né? Em que ele diz assim: a preocupação com os direitos humanos não é função do Estado. Trata-se de uma instituição não estatal dentro do Estado, ou seja, a criação do direito feito pelo próprio povo, né? Um apelo à humanidade que o Estado não pode atender, não pode e não tem atendido, né? Então, isso tudo tem nos servido de inspiração para que o direito urbanístico também, com essa nova conquista que a Constituição Federal fez do direito à cidade, né, trate as pessoas que não são ainda cidadãos, né, como gente, como pessoas, simplesmente, né? Então, isso tem sido para nós também fundamental. Um reitor da Universidade da UCA, da Universidade
Central Americana, de El Salvador, na época da ditadura lá. Inácio Lacuria também é uma pessoa que nos serviu muito, e também eu cito aqui com muita ênfase, diz ele, Heidegger se preocupou muito com o ente, com o ser. Está na hora de nós nos preocuparmos com o não ente, com o não ser, com aquele que ainda não é, mas tem o direito de ser. Né? O Boaventura também repete muito isso com a sociologia das ausências, o povo que é considerado inexistente, esse povo que vive nessas ribanceiras, como aconteceu agora em Pernambuco. Mas eu queria deixar claro aqui que aprendi, à custa de muita dor e sacrifício, a trabalhar com os direitos humanos nesse contato que não é feito ainda com a necessidade que ele deve ser feito pelo Poder Judiciário. Né? Pelo menos à luz dos conflitos, a instrumentação jurídica que o direito urbanístico tem e a riqueza da bibliografia que já foi construída aí, né, com o Edésio, com a Betânia, com a Hermínia Maricato, a Raquel Ronick, Nelson Sauri, essas entidades também que trabalham com esse direito, né, fazem com que haja o reconhecimento de um sujeito de direito capaz de construir uma alternativa que não seja essa da fidelidade quase silogística com que o processo trata essas coisas. Então, essa importância, esse potencial, tudo isso que está dentro do Estatuto da Cidade, né, a gente explora com esse viés da construção feita pelo próprio sujeito. Eu não posso deixar de mostrar para vocês o último volume do Direito Achado na Rua, né? Introdução crítica ao direito como liberdade. Então, lá tem uma gama de muitos juristas, de muitos advogados, né? Que estão voltados para aquilo que o nosso Boaventura de Souza Santos, nesse livro dele, As Bifurcações da Ordem, ele detecta hoje, nessa grande campanha jurídica de outras 3 constituições latino-americanas deste século, como é o caso da Bolívia, do Equador e da Venezuela, né, já consagraram aquilo que a professora Hermínia Maricato tinha dito, que a terra é que é o nó. Né? Então, nós temos que nos voltar para esse humano da terra, esse humus, né? Que a própria palavra humana está aí. E o Boaventura chegou a identificar 3 tipos diferentes de direito que estão em conflito para disciplinar questões desse tipo. Um é o direito configurativo, é esse direito que está aí, com essas deficiências todas, com essa inadequação toda, com isso aí. O direito reconfigurativo é aquele dos direitos humanos que tentam, de alguma forma, encontrar brechas nesse direito configurativo para, pelo menos, dar uma feição mais humana, né? Mas eu acho que onde o Boaventura foi mais feliz é no direito que ele chama pré-figurativo, que é esse direito nascido dessa dor, desse sofrimento, como aconteceu agora lá em Recife. Não dá mais para se suportar o quanto a gentrificação, o quanto o tratamento que se dá para o povo pobre, das favelas, da subhabitação, dos cortiços, dos alagados, das áreas de risco, né? E estão sendo completamente ignorados. É uma questão de vida ou morte das pessoas que está em jogo, e o direito urbanístico, especialmente pelo direito à cidade, ele tem a chance de invadir esse estado indiferente, autoritário. Né? Pergunto para vocês, quem é que conseguiu que os despejos não fossem executados durante a pandemia?
Quem é que conseguiu isso? Foi a organização do povo, o despejo zero. Essa ADPF 828, que o ministro Luiz Barroso vem prorrogando o prazo, agora já vai terminar dia 30 de junho, não foi fruto da razão, não, foi fruto da sensibilidade que esse povo pobre constrói da pressão política, transformando esses direitos humanos fundamentais, como alimentação e moradia, que isso não aparece na maior parte dos despejos. Eu estou exagerando assim na informalidade, porque eu estou deixando falar o coração. Eu sei que são coisas que criam uma certa indignação ética das pessoas que trabalham com direitos humanos, então eu estou tendo a liberdade aqui de ultrapassar em grande parte o esquema. Ainda sobre esse direito pré-figurativo, né, a União Nacional da Moradia Popular, UNMP, que também é uma organização de povo aí, junto com outras entidades, né? O MNLE, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Ela, agora em dezembro, encaminhou ao Congresso Nacional, prestem bem atenção, um projeto de proteção do direito de moradia, um projeto de habitacional. Quer dizer, vocês vejam que o grito da necessidade, o grito do desprezo, o grito da humilhação que esse povo sofre não eliminou o direito de resistência que esses grupos conseguem reunir. Eu tive a oportunidade de participar de uma live que examinou isso. E aí examinei com os participantes da live aquela ação que alega a inconstitucionalidade da Lei 13.465 da regularização fundiária. E perguntei para eles quem é o sujeito de direito que criou a regularização fundiária. Quem é esse sujeito de direito? Esse sujeito de direito mostrou com a regularização fundiária, no pouco que aquela lei tem de vantagem para ele, porque a lei é cheia de inconstitucionalidade e é um verdadeiro hino à grilagem, né? Mas mostrou que é ele que constrói a regularização fundiária do lugar onde ele está. O ministro Fux, que é o presidente do Supremo, já está com isso na mão para decidir eliminá-la 2, 3 anos, como acontece com o Supremo. Lamentavelmente, as ações entram lá e o tempo se encarrega de retirar toda a força de pressão que existe para se julgar uma ação dessa relevância. Mas a verdade é a seguinte: a regularização fundiária só entrou no Estatuto da Cidade e só conseguiu passagem lá por causa também desse direito pré-figurativo, dessa base jurídica do direito. Eu queria voltar ao Levinas, porque tem um livro do Emmanuel Levinas que fala no outro modo de ser. E tem uma outra obra dele em que ele fala do humanismo do outro homem, em que toda a receita do direito humano fundamental não partiu de uma mente jurídica, partiu de 6 anos de prisão numa nazista. O Emmanuel ficou 6 anos lá, ele viu lá dentro, né, o que é a desumanidade. Então, o que esse homem, em resumo, diz? Que não há possibilidade de se enfrentar um sistema com o poder autoritário que o mercado, que as instituições viciadas, que os paraísos fiscais, que a concentração de renda, que a desigualdade, sem que nós nos sintamos responsáveis pelos outros, né? O que está acontecendo em Pernambuco, volto a isso, é responsabilidade nossa. Se cada um de nós, né, tivesse a consciência de que nunca reage contra a injustiça, né, de que nunca se organiza para
enfrentar um monstro como esse do sistema que nós temos aí, patriarcal, colonialista, né, capitalista, né, aqueles três eixos que o Boaventura de Souza Santos identifica e mostra para nós que nós até conhecemos, o nosso modo de conhecer a realidade já é viciado, porque temos atrás de nós toda uma herança de submissão que nos deu um complexo de inferioridade. Então, essa construção do novo direito, né, o direito urbanístico tem esse papel, esse outro modo de ser, essa responsabilidade por toda a... É uma forma que o Levinas mostrou de nos armar contra todo um sistema de opressão, de geração de pobreza, né, que esse sistema jurídico e político que nós temos criou para nos dominar. Então, essa técnica, essa maneira que é muito quase servil que a gente tem de, diante de um conflito possessório ou diante de um conflito reivindicatório, apelar exclusivamente para a letra da lei, não interpreta até as finalidades pelas quais ela se proclama veículo, como é o caso dos direitos humanos fundamentais. Um jurista positivista, ainda do século passado, que nós estudávamos na Faculdade de Direito, o Pontes de Miranda, ele reconheceu, imagina, um positivista dizia isso, o Estado e os direitos humanos fundamentais não existem dentro da lei, não existem ao lado dela, não existem na frente nem atrás. Eles legitimam a lei, eles justificam a lei. Né? E é justamente todo o conteúdo da satisfação dessas necessidades vitais, da moradia e da alimentação, por exemplo, que fazem com que essa pandemia mate muito mais pobre do que rico. Né? É o drama da desigualdade social. Com esse trabalho dos direitos humanos, eu participo de várias coletâneas, aí seria difícil aqui enumerar todos, mas eu publiquei 2 livros. Um é da minha dissertação de mestrado, da Unicinos. O Fabris publicou. Este aqui, para honra minha, né? Um outro que também foi muita insistência da Betânia é esse aqui. O título é muito provocativo, né? Das legalidades injustas às ilegalidades justas, né? Onde eu mostro esse conflito daquilo que o Levinas também, com muita propriedade, diz, né? Nós criamos todo um direito baseado na liberdade e todo esse direito fracassou. Então está na hora de nós criarmos um direito baseado na justiça, né? Primeiro, a justiça, essa justiça que nos faz responsável por toda a violação de direito que provoca essa pobreza com a qual nós não podemos nos conformar. Né? Então, na verdade, pensamentos desse tipo mostram que tanto o direito achado na rua, o direito pré-figurativo, todas essas escolas que são herança do positivismo de combate, por exemplo, do Miguel Presburgo, daqueles antigos juristas, Roberto Lira, né, que inspirou o direito achado na rua, agora tão divulgado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior. Né? Então, isso não se trata, gente, de um basismo ingênuo, quixotesco, né? Se trata de uma realidade que inspira uma resistência extraordinariamente conveniente, oportuna e necessária.
Eu, durante os meus 16 anos de magistério lá na Unicinos, provocava os meus alunos dizendo o seguinte: gente, vocês entram aqui na sala de aula, né? Daqui o professor fala, vocês vão para a biblioteca, para o computador, ficam se perguntando o que o professor falou, o que vocês aprenderam ou não, e raramente, ou quase nunca, vocês se lembram que tudo isso que vocês estão fazendo aqui vai servir para proteger as pessoas da injustiça. Essa é a faculdade de Direito, né? Então, eu sempre sugeri a eles o seguinte: olha, eu troco todo o meu semestre de estudo aqui com vocês, se vocês participem de uma reunião de moradores que está na iminência de ser despejado. Façam o caminho contrário. Vão lá, nesse lugar onde está havendo esse conflito, né? Conversem com aquele povo, sintam o que eles estão sofrendo, né? Aí vocês voltem para cá, passem pela biblioteca, vejam se alguma coisa do que o direito que vocês estão estudando teve a ver com aquilo lá, né? E se o que vocês estão estudando está remediando aquilo lá ou está aprofundando a injustiça. Eu acho que esse é o principal conselho que eu posso dar para os estudantes. E olha, gente, isso é alimentado por uma mística extraordinária. Eu vou voltar àquilo que me fez me dedicar ao estudo e à defesa dos direitos humanos nessas ocupações de terra. Esse irmão Marissa, o irmão Antônio Sequim, que me convidou para fazer ele reuniu o povo na véspera do Natal para escutarem o que tinha acontecido com José e Maria, que estavam uma mulher quase parindo, e não encontrava lugar de jeito nenhum, e acabou indo lá para uma estrebaria para fazer nascer a criança, né? E aí o irmão abriu a discussão, uma coisa notável, né? Ele não deu solução nenhuma, abriu a discussão. O que vocês acham disso? Era uma reunião que estava preparando a ocupação dessa tal vila operária lá de Canoas, né? E aí se levantou um e disse assim: eles também não tinham casa. Toda a minha advocacia anterior ruiu ali, porque realmente eu vi o quanto é histórica a dominação, o quanto são feridas as pessoas, o quanto há desumanidade, né, na falta da moradia, na falta da alimentação. Se eu estou concluindo, fica aqui esse recado. Eu já vou para 83 anos. Agora, cabe a vocês, com essa juventude, recuperarem, né, aquela missão sagrada da defesa dos direitos humanos pelo que as pessoas não são, porque as pessoas não deixam elas serem por aquilo que nega a cidadania das pessoas. Vale a pena.